Um Deus que nós amamos, que nós nos regozijamos na presença dEle, somos fortalecidos, somos aceitos continuamente na presença do nosso Deus. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de nós ansiarmos no nosso coração pela volta dEle. Somente esses que se alegram com a volta de Jesus é que verão Ele vindo. É somente esse que se alegra, que não está embriagado com os prazeres aqui desse mundo. Que esse mundo não é o suficiente para nós, somos estrangeiros, estamos de passagem aqui nessa terra. E enquanto nós estamos nos dias que o nosso Deus nos confia, Ele quer ver em nossas vidas, fazermos boas escolhas, de agradar a Ele em primeiro lugar, colocando Ele como Senhor dos nossos corações, não mais vivendo nós, mas Cristo vivendo em nós, para que esse mundo veja que existe sim uma esperança, uma solução diante dos nossos piores problemas, que nós nunca vamos estar desamparados. Quando o pior se levanta contra a nossa vida, nós nunca estaremos sós, porque nós temos um Deus que peleja por nós as nossas guerras, que guerreia por nós as nossas batalhas. Nós não precisamos nos desanimar. Nós temos um Deus que peleja por nós, que nos instrui no caminho que nós podemos andar, um caminho de paz, um caminho de descanso, um caminho de confiança, onde a nossa esperança nós não seremos atribulados, nós não seremos confundidos diante das piores situações que nós passamos. Você não está sozinho para você poder vencer a sua batalha. Você tem um Deus todo-poderoso que já venceu por você. Ele é o seu Deus, que é por você. Se o seu Deus é por você, quem poderá ser contra a sua vida? Não existe homem, não existe mulher, não existe força de demônio nenhum que possa resistir à força invencível de um Deus que já venceu tudo por nós. Basta nós ficarmos com o nosso coração certos e confiantes que o nosso Deus é por nós. O que é isso? Tem uma música aí. Olha lá, Túlio. Nós muito já recebemos da presença do nosso Deus, não foi? Se você se entregou no seu coração, certamente, você já recebeu essa força que só o Espírito Santo pode nos dar. Esse mundo nunca vai experimentar essa presença que só a presença do nosso Deus tem esse lugar. Que o espírito do homem, ele só recebe desse lugar da presença do Espírito de Deus que está aqui nessa terra. Nada aqui desse mundo pode satisfazer a necessidade maior dos nossos corações, de todo homem, de toda mulher. É de conhecer algo que seja real. Tudo o que há nesse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem aqui desse mundo. Só que nós já temos uma certeza que tudo isso um dia vai passar. E a única coisa que vai permanecer é aquilo que você e eu deixamos que Jesus vivesse em nossas vidas. Pode vir o fogo e vai queimar, mas aquilo que vai permanecer não é a palha, não é a madeira. É aquilo que foi construído num lugar de humildade, de reconhecimento, que o nosso Deus é maior do que qualquer situação que nós passamos nas nossas vidas. Você tem um Deus, você não está desamparado, você não está sozinho. Deus não confiou a sua vida na mão de homem nenhum. Deus não confiou a sua alegria na mão de homem nenhum. Deus confiou a sua vida à pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus aqui nessa terra, que estará convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus, quando ele foi assunto aos céus. Ele falou, vocês não vão ficar sozinhos. E é exatamente naquele momento que você se sente mais sozinho, que você se sente mais desamparado, que você se sente mais humilhado, é esse lugar que você se levanta. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nunca me deixa, nunca me desampara, nunca me abandona. O Senhor não me enxerga como as pessoas me enxergam. Eu sou tua filha com direito a uma herança, por causa do teu amor, do amor que o nosso Deus que nos constrange o tempo inteirinho quando nós entramos na presença dEle. Quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem uma palavra de exortação, como foi falado aqui. Muitas vezes o Senhor tem nos alertado por muito tempo, é tempo de juízo, sim. O juízo que inicia pela casa de Deus, está escrito na palavra.
E a palavra é a verdade desde o princípio. E nós nada podemos fazer contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Nós cremos na palavra do nosso Deus para esse momento, para esse dia que se chama hoje. É tempo de conserto, sim. É tempo de olharmos aquelas coisas nos nossos corações que necessário mudança, sim. É agora, nesse tempo que se chama hoje. Para que a glória do nosso Deus seja manifestada como nunca antes se manifestou. Porque as trevas, o tempo que nós vivemos, é um tempo de densas trevas, uma iniquidade em toda perversidade no coração do homem. O coração do homem é continuamente perverso. Nós necessitamos de um lugar de refúgio. E esse lugar é somente na presença de Deus. Não é um lugar físico, não é um lugar de apoiarmos nas pessoas, na oração das pessoas. Não, é um lugar onde nós nos refugiamos, à sombra do Deus onipotente. E é Ele que nos livra no dia mau, nos livra de um homem perverso, daquele que vem contra a nossa vida com injustiça, injustiça de palavras, injustiça de procedimento. Mas maior é o nosso Deus que está em nós, do que todo aquele que resiste à obra do Espírito Santo na nossa vida. Você acha que as pessoas estão resistindo você porque não gostam de você? Pelo contrário, eles resistem à obra do Espírito Santo que você tem deixado Jesus viver em você. É isso que as pessoas vêm resistindo, continuamente, continuamente. Mas se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra a sua vida? Quem poderá resistir se você, diante do seu problema, se posicionar naquele lugar que Deus quer para a sua vida? E sempre vai ser um lugar de humildade, deixando Ele viver do que os seus sentimentos, do que toda a confusão que as pessoas querem colocar às nossas vidas. Nós não estaremos sós, nunca estaremos sós. Eu tenho falado continuamente com meu Deus, o Senhor não confiou a minha vida na mão de homem nenhum. E eu te agradeço por esse lugar seguro, uma rocha inabalável. Eu vou guardar a tua instrução, eu vou reter a tua instrução, eu não vou largar a tua instrução, porque da tua instrução depende a minha vida. Você precisa ouvir a instrução de Deus na hora do seu problema. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu Deus, porque aquele que é a ovelha verdadeira desse pastor maravilhoso, ele reconhece a voz dele. Outro dia eu estava ensinando os meninos ali do Seven. E eu falei com eles, se eu ligasse para vocês lá no telefone um dia, eu ia falar, oi, tudo bem? Aqui é Michele. Mas depois de um tempo, não precisaria mais me apresentar, porque eles já reconheceriam a minha voz. É um princípio tão simples. Porque por causa da religião, nós colocamos conceitos errados e pensamentos errados, que vão se tornando fortalezas, ensinos e doutrinas de homens que querem prender você a eles. Já é tempo de nós ficarmos livres de todo o falso ensino, dessa doutrina errada, onde as pessoas dependem de outros para se relacionarem com Deus. É mentira. Jesus deu a vida dele. Deus Pai deu aquilo de mais precioso que Ele tinha, o único filho dele, para que você possa ter livre acesso à presença do seu Deus. Através da leitura dessa palavra, o Espírito Santo quer te guiar à verdade, que vai te fazer livre. Você precisa ser livre, você é preso. Você não consegue se relacionar com Deus. Mas o nosso Deus coloca um caminho onde nós podemos andar, um caminho onde é possível eu e você andar, e qualquer criança, e qualquer idoso, e qualquer pessoa, basta eu querer no meu coração, eu quero andar com meu Deus. O tanto que você quiser andar com seu Deus, é o tanto que você vai ter de Deus na sua vida. Não existem limites. Não existem limites para aquele que quer se render verdadeiramente à presença desse Deus, que sempre vai te aceitar na presença dele. Ele já conhece você por completo, já conhece sua fraqueza, já conhece seus pensamentos. E o que ele te chama? Vem para a minha presença, para que eu possa te edificar além das suas fraquezas. Nesse lugar onde você cai uma e outra vez, e você é fraco. Na hora da angústia e da batalha, a sua força é pouca.
Porque você precisa estar dia a dia aos pés de Jesus, se fortalecendo na presença dEle. É a palavra que, alguns meses atrás, Deus me deu, que foi de constância, que é uma regularidade. É algo que você, por livre e espontânea vontade, coloca dentro da sua rotina. Aquilo que você quiser fazer é o que você vai colocar a sua vida. Aquilo que você mais valoriza. Sempre você vai arrumar um tempo para aquilo que é realmente um valor na sua vida. Se você priorizar a busca da presença do seu Deus todos os dias na sua casa, você vai construir uma vida de Deus dentro de você, que igreja nenhuma vai poder te dar. Porque o seu relacionamento que você tem com o seu Deus, ele é pessoal. A sua responsabilidade é pessoal. É você e o seu Deus. O quanto você vai deixar Jesus viver em você, nas situações, o quanto de força você vai ter no momento dos seus problemas. Depende inteiramente desse lugar que você se abre para o Espírito Santo te conduzir à verdade que vai te libertar na sua vida. O que você precisa de libertação na sua vida? Olha o Espírito Santo ali em todo o tempo te constrangendo, te chamando para a presença dEle com as cordas de amor, com cordas de amor, o tempo inteiro te puxando para a presença dEle ali com todo esse amor perfeito que o nosso Deus tem para com a nossa vida. Que nada nesse mundo vai poder nos satisfazer além da presença desse amor. E você fala, Michele, é muito difícil, eu não consigo. É porque é necessário você abrir mão da sua vida, daquilo que é prazeroso para a sua carne. Para você mostrar para o seu Deus o quanto você realmente valoriza a presença dEle. O quanto você deixa de lado, por livre escolha, as distrações desse mundo, para se apegar à presença do seu Deus e desenvolver prazer na presença do seu Deus. Depende inteiramente de cada um de nós. Quando Jesus ensinou em Mateus 6, o que ele falou? Entra para o seu quarto, para um lugar onde você vai estar sozinho, você e o seu Deus, e derrama o seu coração na presença dEle. Coloca toda a sua insuficiência lá aos pés do seu mestre, para Ele transformar a sua fraqueza em fortaleza. Para na hora do seu problema, você não ter só a sua força natural, a força dos seus sentimentos, você decidir a sua vida, tudo de acordo com os seus sentimentos. Não, existe um lugar sobremodo excelente, muito mais elevado, muito mais alto, onde eu não ando mais pelos meus sentimentos, vacilando, nem sei em que aquilo que eu estou tropeçando, de tão enredada pelos meus sentimentos que eu estou. Não, existe um lugar onde eu sou guiada pelo Espírito Santo, em meio àquelas trevas, daquela situação, de tanta turbulência, de tanta confusão. O Espírito Santo traz uma palavra, que seja um versículo. É como se fosse aquela luz que brilha ali em meio àquela escuridão. E você decide andar por aquela instrução. Olha que maravilhoso. E é assim em toda situação que você vai passar na sua vida. Outro dia eu falei aqui para os jovens e fui lembrando, né, das escolhas que eu fui fazendo. Com 16 anos, eu estava lá na minha casa. Minha mãe já me levava para a igreja desde 5 anos de idade. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu tocava no louvor lá dos adolescentes, tudo certinho, bonitinho. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu não me abria. Não abri um espaço na minha vida para poder aprender desse Deus. Tudo que Ele queria era essa decisão verdadeira do meu coração. E o dia que eu decidi, eu comecei a ouvir a voz de Deus e andar com Ele numa caminhada que tem mais de 30 anos, experimentando a bondade de um Deus que sempre nos conduzirá em triunfo, se você der ouvidos à voz do Espírito Santo. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, em meio à tribulação. Em meio à tribulação, naquele dia de maior confusão, existe um lugar de paz onde você pode se refugiar nos braços, no descanso dos braços do seu Pai, onde Ele renova as suas forças, onde Ele mostra para você, não, Michele, a sua vida merece ser vivida sim. Não importa com aquilo que está acontecendo, não importa com aquilo que as pessoas estão falando. A sua vida é importante para mim, sim. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Senão você fica fraco, fragilizado por causa das situações que você está passando.
E Deus precisa de nós, de cada um de nós, fortes nesse lugar onde nós decidimos andar com o nosso Deus, de verdade. Não mais somente através do relacionamento de outros. Eu conhecia Deus através das experiências que minha mãe tinha com Ele. Mas eu falei, Deus, eu quero ter as minhas próprias experiências. Eu quero ouvir a sua voz. E como foi maravilhoso poder ter uma pessoa que foi uma luz para a minha vida, para me despertar para esse lugar que eu também podia. Era possível para mim também. É possível para mim, como foi possível para mim, é possível para cada um de vocês. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é Romanos 2. Vamos abrir lá. Romanos 2, a partir do 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão, sim, sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, aquele que tem conhecimento de Deus, e também ao grego, aquele que não conhece. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela sempre vem com muita clareza, com um lugar de muito esclarecimento. Aqueles que são filhos de Deus têm a condição de andar com o seu Pai por um lugar de entendimento. Se eu não entendo as coisas de Deus, se eu não escuto a voz de Deus, como que eu vou andar com Ele? Mas esse é um direito que foi nos dado. Quando Jesus escolheu dar a vida dele por nós, ele criou o quê? Um vivo caminho, onde eu me relaciono com Ele, quando eu decido andar por esse caminho. Então, tudo que o Espírito Santo quer é nos dar esclarecimento na nossa vida, para a gente não andar mais em trevas, na ignorância daquela verdade que vai te fazer livre diante das situações que você está passando na sua vida. Ele quer te dar esclarecimento e entendimento. Deus é o maior interessado. Que você ande com Ele por esse lugar de intimidade, de você escutar a voz do seu Deus e simplesmente caminhar naquela instrução que Ele te dá. Outro dia eu estava lá em casa e tenho voltado muito para a prática da oração em línguas para a nossa edificação pessoal. A oração em línguas, ela vai nos edificando na nossa fé santíssima. O que isso significa? Quando esse prédio aqui começou a ser construído, primeiro veio a fundação, né? Eles furam aqueles buracos gigantescos, vem o cimento, né? Depois vão colocando os tijolos, vai sendo edificado esse prédio aqui. Não começou desse jeito. A sua vida em Deus também existe esse lugar. Por sua livre e espontânea escolha. Você começa a edificar a vida de Deus dentro de você. E uma das práticas que nos ajudam nessa edificação é a oração em línguas para a nossa edificação pessoal. O apóstolo Paulo falou assim, eu oro em línguas mais que todos vós. E existe essa condição, porque Deus, como nós lemos aqui, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai me dar algo que vai me dar a condição de me aproximar mais dele e para o outro que está ali não vai dar. É a mesma condição para todos. Por que nem todos desfrutam dessa condição? Por falta de entendimento da verdade que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração. Eu acho que foi no início do ano passado. Deus me deu uma instrução que era para poder tirar todas as minhas manhãs para estar buscando a Ele. Eu nem imaginava o que eu passaria ali no ano passado, as situações que eu passei.
né? Já contei para vocês, alguns meses atrás, quando eu fui fazer um procedimento que era super simples. Eu tinha vindo aqui no NAVE, que eu venho presencialmente toda quarta-feira, e depois eu já ia direto lá fazer o tal do procedimento e iria para casa. Só que, infelizmente, não foi a simplicidade que eu imaginava. E ali, depois que a médica me deu ali uns medicamentos que eu tinha que tomar, ela fez a receita errada. E eu tomei os medicamentos e eu tive um choque adrenal. E eu perdi todas as forças do meu corpo. Minha pressão caiu. Meu marido estava ali comigo, me levou rapidamente para o hospital. E ali eu vi a condição que existe aqui dessa vida. Quando essa palavra nos diz que a vida do homem aqui nessa terra é como se fosse uma neblina. É algo tão passageiro. Em um momento você está aqui, em outro momento você pode não estar mais. Por isso existe uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, como nós vamos viver os nossos dias. Nós não podemos viver os dias da nossa vida que, comparado com a eternidade que nós vamos passar na presença do nosso Deus, é nada, não tem como comparar o tempo que nós temos aqui nessa terra com o tempo da eternidade. Por isso que nós precisamos fazer boas escolhas, deixar Jesus viver em nós, em meio às situações que nós passamos. É necessário, é mais do que urgente, que nós tenhamos esse entendimento, como Deus precisa da nossa vida, para que nós sejamos essa luz que fala aqui nessa palavra. Uma luz que brilha, o sal aqui desse mundo. Nós não podemos ser e ter o mesmo procedimento das pessoas que não conhecem a Deus. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando, uma pessoa que não conhece a Deus, né? E ela falando, na minha mente, 24 horas por dia, a única frase que eu escuto é: você não presta para nada. E o único momento que eu tenho alívio é quando eu bebo, né? Uma bebida alcoólica, para poder ficar fora dessa realidade. Mas essa não é a nossa condição. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir aquilo que nos prende aqui dentro de cada um de nós. Você acha que Deus, como um pai, Ele vai se alegrar em ver cada um de nós como filhos dele, presos a qualquer condição aqui desse mundo? Você imagina ver o seu filho, eu ver minha filha Mariana presa em correntes. Qual que seria o sentimento que eu ia ter diante disso? Muito mais o nosso Pai Celestial, que já conhece o seu interior, aquilo que te prende ano após ano, ano após ano. E tudo o que Ele quer é que você tenha o entendimento da verdade que vai te fazer livre. Que você entenda isso no seu coração. Deus não vai nos tratar conforme as nossas iniquidades, não. Mas Ele quer que você tenha esse entendimento, que você, como filho de Deus, é livre da condição, do domínio, do pecado desse mundo. O pecado já não terá domínio sobre vós, porque eu e você não estamos mais debaixo da lei do pecado e da condenação, mas a lei do Espírito e da vida que se renova em nós, dia após dia, quando nós decidimos nos desconectar desse mundo e aos pés do nosso amado Mestre, recebermos a força que nós não temos, receber a condição que nós não temos, receber a paz que nós não temos, receber a direção que nós não temos em meio às nossas situações. Esse é o lugar que o nosso Deus está nos chamando. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai tratar o pastor, aquele super famoso lá da internet, diferente do que ele trata eu e você. Todos nós somos filhos com a mesma condição, com o mesmo acesso à presença do nosso Pai. Basta nós nos achegarmos com confiança de quem nós somos. Quem você é? Você, como filho de Deus, você entra para a presença do seu Pai, sem informalidade. Você entra para a presença dele na condição que você está. Eu preciso da tua presença, Jesus. Às vezes você chora, às vezes você fica quietinho, para que aquela condição de tormento, que está só na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Muitas e muitas situações nós vamos passar por essa condição, mas qual que vai ser a sua escolha? Vai viver atormentado? Vai aceitar esse pensamento contínuo que você não presta para nada? Você não precisa de nenhum recurso desse mundo.
para se ver livre dessa situação. Que hoje é uma fraqueza para você, mas você pode edificar a sua vida acima dessa fraqueza. Essas são as boas novas do Evangelho. Ninguém que se aproximava de Jesus na mesma condição que estava com o pecador saía do mesmo jeito que entrou. A prostituta não saía do mesmo jeito. O viciado em drogas, o viciado em pornografia, o adúltero, aquele que vive em fornicação, ele não sai na mesma condição quando ele realmente se encontra nesse lugar que a presença do nosso Deus tem para cada um de nós. Um lugar de liberdade que somente os filhos de Deus experimentam aqui nessa terra. Você não precisa de nenhum recurso desse mundo. Coloca no seu coração isso. É a presença do seu Deus que quer ser esse lugar da sua satisfação real. Não algo passageiro, que você precisa se embriagar para poder se esquecer dos problemas da sua vida. Você não precisa desse lugar baixo. Você tem um lugar mais alto onde você pode se refugiar. Na presença do seu Deus, que te acolhe continuamente. Ele nunca vai te rejeitar. Você não precisa ser uma outra pessoa para ser aceito pelo seu Deus, como as amizades aqui desse mundo ditam para nós. Se você não for desse jeitinho aqui, eu não te aceito como meu amigo. Que ótimo! Porque na presença do seu Deus você sempre será aceito, acolhido, amado. Nunca será desamparado. Nunca será traído por palavras mentirosas das pessoas. Maior é o nosso Deus que está em nós. Aquele que anda em integridade andará seguro aqui nessa terra. Todo o seu trabalho não é ir contra as pessoas que se levantam contra você. Continua vivendo uma vida íntegra. Para que aqueles que falam contra você fiquem envergonhados ao verem o seu bom procedimento em Cristo Jesus. O que vai te custar é você ter esse bom procedimento. Você fechar a sua boca. Não deixar o diabo usar a sua língua para difamar as pessoas. Porque o mesmo veneno que está na sua língua contamina o seu corpo também. É o que essa palavra nos diz. Ninguém aqui está brincando de um evangelho qualquer. Nós estamos aqui com o compromisso da nossa vida, nos entregando a um Deus verdadeiro, a um Deus que não brinca conosco, que nos chama e nos confia um chamado e um propósito, e Ele espera que a gente cumpra Ele até o último dia da nossa vida. Outro dia eu estava aqui, ministrando aqui na igreja, e foi muito difícil ministrar, muito difícil mesmo. E eu fui lá para trás, Deus falou assim comigo, eu não chamei os fracos, porque o fraco, ele cede na hora da pressão das suas emoções. Quem que você vai ser nesse momento? Vai ser o fraco para ceder mais uma vez? Deus não vai poder contar com você. Ele não pode contar com os fracos. Outro dia ele falou comigo aqui, no nave. Eu não confiei o nave na mão de tolos, insensatos e fracos. Nós não estamos brincando. Não, não estamos. Nós sabemos o custo que tem sido para a nossa vida. O que foi cantado aqui pela minha filha. Quem não sabe, Mariana é minha filha. E eu sei o custo que tem sido para ela, como uma jovem, viver uma vida reservada e santificada para o Pai que ela conhece. Eu tenho visto o custo que tem sido. E Deus tem esse chamado para cada um de nós. Quando eu estava grávida da Mariana, mais uma vez, o diabo vem, ele vai continuamente vindo contra as nossas vidas enquanto a gente estiver aqui nessa terra. E quando eu estava lá grávida, a médica falou comigo, a sua gravidez é de risco, se a Mariana nascer agora, ela vai ter poucas chances de sobreviver. A tribulação vai vir, a enchente vai vir, contra a casa que está edificada sobre a rocha e contra a casa que está edificada sobre a areia. O problema não é a tribulação. O problema é onde você tem escolhido edificar a sua vida. Na hora do seu problema, você se levanta contra Deus. Por que que eu estou passando isso? Tenho dado a minha vida para servir a Deus. É assim que você pensa? Criança nenhuma consegue vencer na hora da tribulação. É o adulto, é o amadurecido. É aquele que tem tido o caráter experimentado na hora da angústia. Como você se comporta na hora do seu problema é que vai falar para mim o quanto espiritual você é.
ter palavras bonitas para poder convencer os outros, isso qualquer um faz. Qualquer um pode ir para uma faculdade de teologia e aprender a respeito da Bíblia. Mas essa Bíblia vivida vai custar tudo o que você tem nos seus sentimentos. Para você praticar uma palavra que já tem vida nela. Sabia que essa palavra é como se fosse uma semente que já tem vida nela. Basta essa semente cair no solo do meu coração limpo, purificado pela presença do Espírito Santo, livre de ofensa, livre de tudo isso que endurece o seu coração, e você para de ouvir a voz de Deus, e você passa a ouvir a voz dos seus próprios sentimentos, e pensa que é Deus, e vira uma confusão a sua vida. Mas o nosso Deus não tem esse lugar para nós. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor dela. Vamos ouvir a instrução que o Espírito Santo está nos dando. Uma palavra de alerta, como foi falado aqui pela Thaís no início. Não é hora de brincarmos mais. É hora de nos entregarmos mais, com certeza. Para na hora dos nossos problemas, nós não agirmos com os nossos sentimentos, mas agirmos com discernimento do Espírito Santo, que é um lugar muito mais alto que o nosso Deus tem para nós. Amém? Mariana pode vir. Eu não acabei de contar o testemunho, mas é claro que vocês sabem o resultado do testemunho, né? Olha ela aí, com 16 anos. Porque o nosso Deus é fiel. Certamente, Ele estará com você na hora da sua tribulação. Na hora do seu problema, é o momento de você se entregar mais. Vai orar mais em línguas, vai passar mais tempo se entregando à pessoa do Espírito Santo. Ele quer te instruir. Depois, quando você passar por aquele problema, você não vai ser mais a mesma pessoa. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa, quando você deixa Jesus viver na hora do seu problema. Por isso que ele falou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu ainda tenho aqui nessa carne, nesses dias que eu estou aqui nessa terra como estrangeiro, eu vou viver pela fé, confiando no Deus que cuida de mim. Vocês viram lá o que aconteceu, né? Minha mãe até falou o dia que ela ministrou, que teve essa queimada lá nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de estar lá naquele lugar com meus filhos, numa viagem que nós fizemos, e eram mansões de milhões, 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 milhões. Só que quando a queimada veio, o fogo não perguntou quanto dinheiro que você tem lá na conta lá do seu banco. Em poucos minutos, tudo virou cinzas. E pouquíssimas casas que permaneceram. Depois as pessoas foram falando, né? E deu para perceber claramente que eram pessoas que conheciam a Deus. É esse lugar que nós necessitamos. Pode vir a tempestade, a enchente, a queimada, pode vir o que quiser, mas nós estamos refugiados debaixo da sombra do Deus onipotente. Coloca a palavra de Deus nos seus lábios. Quando você estiver com mais medo, combate esse medo com a palavra de Deus. Combate todos esses sentimentos que se levantam em você na hora do seu problema. Combate ele com a palavra, que o Espírito Santo quer trazer luz e ser a sua força para você poder vencer no meio da tribulação. Esses dias eu estava com um problema lá no meu corpo, assim. E Deus me deu uma palavra que foi maravilhosa para mim. Ele falou, Michele, a minha palavra é viva e eficaz para todas as áreas da sua vida. E é isso que nós precisamos. Porque às vezes a gente vem em problemas, mais um problema, mais isso, e quer vir aquele desânimo, quer vir aquele lugar da gente ficar, né, nos nossos sentimentos, mas não é esse lugar que o nosso Deus tem para nós. Eu vou experimentar da bondade do meu Deus, mas nessa área aqui também. Eu vou experimentar da bondade do meu Deus. Ele é a minha força. Ele se tornou a minha salvação. É você que traz para os seus lábios aquilo que você quer que o seu Deus se torne para você. O que você precisa que Ele se torne para você hoje? Coloca nos seus lábios isso. É isso que você faz quando você busca a Deus sozinho lá na sua casa. Você precisa aprender a se entregar a Deus. Onde você se esvazia de você mesmo. Fiz calar e sossegar a minha alma, os meus sentimentos. Olha só uma condição que já foi falada lá no Velho Testamento, onde o Espírito Santo nem habitava neles. E você tem o Espírito Santo habitando em você.
Deus não confiou a sua vida a esses sentimentos tão baixos que você tem se entregado a eles. Deus é a sua força para você poder vencer, seja o que for que você está passando na sua vida. Um dia eu estava aqui orando para uma irmã que estava na linha de oração, e Deus falou assim com ela, né? Eu sou capaz de curar as feridas mais profundas do coração. Onde ninguém conhece você, lá no profundo do seu coração, mas o seu Pai te conhece. E Ele quer construir a vida dele em você, nesse lugar, desse vazio, nesse lugar que só a presença dele pode mudar essa situação para você. Todo o seu procedimento, as suas atitudes, o seu modo de falar, é fruto do que você tem dentro de você. Então vamos deixar o Espírito Santo cuidar aqui do nosso coração, como um jardim regado, cuidado pelo Espírito Santo, não uma terra cheia de ervas daninhas, como a irmã falou aqui semana passada. Cada um de nós caminhando mais um pouquinho para dentro dessa presença libertadora do nosso Deus. É para mim, é para você, é para todos nós como filhos de Deus. A mesma condição. Feche os seus olhos. Nós te glorificamos, Jesus, por esse lugar de liberdade que somente os teus filhos podem desfrutar nessa terra, Senhor. Cada um dará contas de si mesmo a você, ao nosso Deus. Nós vamos nos atentar para o nosso próprio procedimento, sabendo que o nosso Deus é a nossa força para vencer hoje e amanhã. E amanhã e amanhã, o mesmo Deus, a mesma condição que nos fortalece na presença dEle, para caminharmos não mais sozinhos, mas na força do nosso Deus que nos conduz. Nós te glorificamos, Senhor. Enquanto eles vão adorar aqui, entrega o seu coração ao seu Deus, seja o que for que está pesando o seu coração hoje. A presença do nosso Deus que está aqui para te fazer livre, mais uma vez livre, te dando uma outra condição, porque a presença do nosso Deus é esse lugar de paz, de tranquilidade, não mais um lugar de peso, de confusão, mas um lugar de paz que só a presença do nosso Deus pode nos dar. Um lugar de esclarecimento, um lugar da verdade do nosso Deus sendo estabelecida em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Que a oração em línguas é tão simples quanto respirar. Você imagina que existe um lugar onde nós temos a condição de recebermos do nosso Deus, se tiver alguém que queira receber essa oração. E agora no final também, se você quiser ofertar e trazer a sua oferta, tenha liberdade também. Eu lembro que na minha própria vida, né? Quando Deus me deu a instrução da minha profissão e foi me direcionando naquele lugar que eu precisava ouvir, né? Que todo jovem precisa ouvir. Existe um lugar de você ouvir a voz do seu Deus. E certamente é o lugar onde você vai prosperar aqui nessa terra. E a prosperidade não é somente recurso financeiro. É uma condição que o nosso Deus nos dá de certamente vivermos plenamente supridos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Existe uma condição onde a religião nos impede de recebermos do nosso Deus. Mas existe um ensino verdadeiro quando eu trato da condição do meu próprio coração. O que te impede de receber a provisão do seu Deus? Olha a condição do seu próprio coração. O que tem ali dentro do seu coração que precisa ser mudado? É a avareza, é a ganância, é a soberba, é o orgulho, seja o que for. É você que se coloca nesse lugar. Quando o seu coração é transformado, não existe nenhuma barreira que possa impedir a bênção e a provisão de Deus para as nossas vidas. Eu tenho vivido suprida desde o dia que Deus me deu a instrução para a minha vida. E eu caminhei com coragem e com fé naquele lugar que Ele tinha me falado, que era loucura aqui para esse mundo. Mas certamente o evangelho do nosso Deus é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que conhecemos esse lugar real, é salvação do nosso Deus, é poder de Deus para a sua necessidade. Você não acha que Deus é o maior interessado em te abençoar aqui nessa terra?
Sendo que o recurso financeiro aqui dessa terra, no céu, é o quê? Onde as pessoas vão pisar no ouro. Os valores desse mundo não são os valores do nosso Deus. O que Deus mais valoriza é o seu coração. O que tem nele que precisa ser mudado? Deixa o Espírito Santo te mudar, dia após dia. Vão surgir situações, várias situações, para você mostrar para o seu Deus o lugar que você está escolhendo viver. A vida inteira, por mais de 20 anos, eu trabalhei com meu pai, né? Muitos de vocês sabem. E tinham ali processos que eram de muitos clientes, por causa do montante que era financeiro, era realmente muito dinheiro, que tinha que pagar os clientes e tudo mais. E um dia eu estava trabalhando ali, e Deus falou assim comigo: Michele, se você não usar de astúcia com o dinheiro do seu pai, eu vou te prosperar aqui nessa terra. O que nós não entendemos é aquilo que é maior valor para o seu Deus, é o seu coração. O que tem no seu coração que precisa ser mudado? A bênção de Deus nunca vai estar num lugar que vai contra a lei dos homens aqui dessa terra. Cabe a nós, a cada um de nós, endireitarmos as veredas da nossa vida, em cada área que o nosso Deus está nos requerendo, para nós nos colocarmos nesse lugar onde Ele pode nos abençoar. Porque quando nós somos abençoados da parte do nosso Deus, a nossa vida se torna um testemunho, não é? E o testemunho, ele não pode ser contestado. Que você é prova viva que você provou da bondade de Deus em alguma área da sua vida. É muito mais do que palavras. Vem e dá 10% do que você tem. Muito mais do que palavras. Deus está interessado no procedimento da sua vida. Dia a dia, como você trata os outros. Quando você está lá para poder humilhar as pessoas e você fala: não, eu não vou fazer desse jeito. São esses momentos que Deus está olhando a condição do nosso coração, sabia? Você pode falar: não, Michele, não é desse jeito não. Eu sei que é, porque eu tenho provado disso. Quanto mais de Deus você tiver na sua vida, mais você vai tratar as pessoas da maneira como Deus enxerga elas. Outro dia foram 3 pessoas prestar um serviço lá na minha casa. E quando eles chegaram, eu peguei a jarra de água, servi eles, falei onde eles poderiam usar o banheiro. Coisas simples, mas que muitos de nós não queremos ter esse tipo de procedimento. Nós queremos nos achar superiores aos outros em qualquer situação. Na coisa mínima ali, da pessoa que te humilha lá, que você está fazendo uma compra no supermercado, você já se levanta naquele lugar, não é? Essa é a nossa natureza carnal. E muitas das vezes a gente pensa: nossa, mas por que Deus não me abençoa financeiramente? Porque Ele está olhando a condição do seu coração, que ainda precisa ser mudado. É você que se coloca nesse lugar onde a bênção de Deus te alcança. Não é você que corre atrás dela. Se você for diligente nesse dia a dia, de buscar a presença do seu Deus, Ele vai te abençoar, porque Ele já prometeu nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos nós que nos colocamos nesse lugar da bênção do nosso Deus. Outro dia eu estava orando e Deus falou assim comigo. Uma coisa que passando na minha mente era muito difícil, muito mesmo. E eu falei: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor coloca a tua vontade nos meus lábios. Que não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade vai ser sempre de acordo com aquilo que é bom para mim, daquilo que é fácil para mim. E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, a vontade de Deus vai ser o contrário desse lugar aqui fácil. Porque Jesus mesmo disse, o que Ele falou? Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição, mas apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Por que é apertado? Que vai ser necessário eu e você morrermos para os nossos próprios sentimentos, para aquilo que dá prazer para você aqui nessa carne, onde você acha: não tem problema, eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz. Só que a consequência do pecado sempre será ruína e dor. Sempre. Porque o salário do pecado é morte para nós.
é a separação de Deus. Se você viver separado de Deus, qual esperança que você vai ter aqui nessa terra? Nenhuma. Então, quando você vier ofertar e você ter uma prática de ser generoso, que isso seja fruto do que está proposto no seu coração pelo Espírito Santo, que você conhece lá da sua casa, de andar lá com Ele. Você não vem aqui escutar a respeito do Espírito Santo, não. Você anda no seu dia a dia com Ele. Amém? Todos nós tenhamos uma semana abençoada, já fomos abençoados.